Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Juízes 10, do 6 ao 16. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram os Balaíns, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E ao Deus de verdade eles não queriam servir, né? Mas vamos lá. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhes prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Durante quanto tempo? 18 anos. Grava bem. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas, do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim, e grande angústia dominou Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Balaíns. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Olha só, o Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei da mão deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. A minha versão lá de casa diz assim: e ele teve compaixão do povo de Israel. Amém? Feche seus olhos e vamos orar comigo. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque sei que o Senhor colocou algo especial para falarmos essa noite, Pai, sobre os nossos corações, sobre o cuidado, Pai, que nós precisamos ter com Ele, Pai. Eu te peço, Pai, repreende todo espírito de tudo, Senhor, que possa haver aqui nesse meio, nessa noite, Senhor, de inquietação, tudo aquilo, Senhor, que possa vir para tirar a atenção dos teus filhos nessa noite, seja repreendido agora. Abre a mente, Senhor, abre o coração dos teus filhos, abre, Senhor, o meu coração, para que eu também, Senhor, desfrute dessa palavra. Que cada um que aqui está, Senhor, possa ser alcançado nessa noite pela graça imerecida e favor do Senhor. Porque nada, Senhor, depende de nós. Somos totalmente dependentes de Ti. Guarda-nos, ó Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu comecei a pensar sobre várias coisas. E como eu falei, o tema da mensagem é o coração enganoso. A palavra está dizendo que o Senhor já o havia livrado. O Senhor já havia livrado eles. Porém,
eles voltaram a praticar o que eles já haviam praticado. E isso é algo muito grave, porque o Senhor nos dá uma nova oportunidade todos os dias. Todos os dias existe misericórdia do trono de Deus saindo para a minha e para a sua vida. Todos os dias, irmãos. Se nós acordamos, é porque o Senhor assim o quis. E às vezes, nós colocamos empecilhos. Nessa época aqui, esse povo, eles não tinham uma Bíblia palpável, mas eles conheciam tanto a Deus de ouvir falar. Os seus pais tiveram tantas experiências com Deus, eles viveram tantas experiências com Deus, e a palavra vai dizer no livro de Juízes o tempo todo, essa frase aqui, ó: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Nós somos seres pecaminosos. Você concorda comigo ou você é santo? Somos pecadores. Pecamos todos os dias. Não existe quem não peque, irmão. O único que não pecou aqui nessa terra já está na glória. Então, irmãos, a questão é a seguinte: o nosso maior problema é pedir o perdão hoje, é se arrepender hoje e amanhã está fazendo a mesma coisa. E esse povo aqui dessa época fazia isso. Tanto que a palavra está dizendo, mais uma vez. Mais uma vez. O livro de Juízes é praticamente todos os capítulos a mesma frase. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Mais uma vez teve misericórdia. Mais uma vez o Senhor deu uma chance. Mais uma vez o Senhor fez. Mas aquele povo ainda não escolhia o Senhor. Preferia adorar tudo aquilo que tinha aos seus redores. Vocês viram aqui quantos deuses? Quantos deuses? E eu iniciei a faculdade e eu estava fazendo a leitura do livro que a gente tinha prova nessa semana. E o livro falava muito sobre o tempo da Grécia. A quantidade de deuses era enorme. Tu podia escolher o Deus que tu queria adorar. Mas por que na necessidade existia um Deus só? Na hora da necessidade a gente sabe chamar, a gente sabe clamar, a gente sabe aonde correr. Na hora da necessidade a igreja é boa, na hora da necessidade Deus é bom. Na hora da necessidade você lembra daquela pessoa que te ajudou lá atrás. Mas por que a gente não consegue ser grato todos os dias? Por que a gente sempre tem um mais? Mas eu podia ter algo melhor. Mas o meu carro, meu Deus, meu carro. Nosso carro está só misericórdia misturada com aleluia, do tanto que ele está parando na oficina. Mas graças a Deus que a gente tem um carro, irmão. Ele nos leva para todos os lugares, o Voyage que uma BMW leva. Sabe qual é o problema? Nós nunca estamos satisfeitos com o que a gente já adquiriu, com o que a gente já tem. E essa insatisfação, ela não vem do nosso espírito, porque o nosso espírito está pronto, clamando, Abba, Pai. Mas a nossa alma está o tempo todo, eu podia ter uma casa melhor, eu podia ter um carro melhor, eu podia ter amigos melhores, eu podia estar, sei lá em Cancún, eu podia ter um emprego mais legal, meu emprego não está bom. E quando a gente faz isso, a gente deixa de adorar a Deus. Porque nós estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. Você crê de todo o seu coração em Jesus? Você crê que Jesus controla a sua vida? Então, se Ele controla a sua vida, não há do que temer. Se der tudo certo, amém. Se der tudo errado, amém também. Errado vai ser aos nossos olhos. Mas aquele que não dorme vai nos guardar em todos os caminhos e Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Ele sabe. Não é eu e você que sabemos.
A vida é feita de escolhas. Eles escolheram tantos deuses. O que você está escolhendo para a sua vida? Porque a palavra diz que Jesus tem vida em abundância para nós. E o diabo vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida. Eis que eu coloco perante vocês vida e morte, bênção, maldição. O que vocês escolhem? Todos os dias Jesus vem e coloca na tua frente. Escolhe. Mas a gente se vira. E sabe qual é o nosso problema? É quando a gente acha assim, agora eu já estou pronto. Pode vir o que for que eu estou pronto. O abandono a Deus vem quando nós achamos que estamos firmes. O nosso tropeço é achar que está tudo bem, é achar que nós estamos arrasando, é achar que nós somos a última Coca-Cola do deserto. No deserto não tem água, imagina a Coca-Cola. E esse é o nosso problema. O nosso coração é enganoso. As nossas emoções não podem nos controlar. O nosso maior problema é o dia da emoção. Hoje eu não estou legal, vou sair, vou tomar uma cervejinha, porque é só uma cervejinha, amanhã eu estou de volta. Vou sair, vou fumar só um cigarrinho, amanhã eu estou de volta, vai dar tudo certo. O primeiro tropeço. O pastor falou aqui domingo, e eu até estava testemunhando sobre isso esses dias. A gente participou desse grupo de AA, e a gente chegou, o primeiro dia que eu fui lá, para mim foi impactante, porque a gente chegou lá e eu pensei assim, todo mundo deve ser novo que está ali, né? E de repente a gente vai se apresentar, daí fala, eu sou Vanessa e tal, tantos anos sem o gole. Daí, quando a gente bebia, a gente nunca participou, depois a gente precisou participar. Mas daí, aquele pessoal falava assim, eu sou o Maicon, eu tenho 30 anos evitando o primeiro gole. Eu olhava assim, o outro, eu sou a Ana, eu tenho 25 anos evitando o primeiro gole. Eu ficava olhando aquilo e eu pensava, meu Deus, eles são viciados em evitar o primeiro gole, eu pensava comigo. Mas é nesse evitar o primeiro gole que eles estão firmes até hoje. Não é o eu achar que eu vou só tomar um golinho aqui e amanhã eu vou conseguir voltar. Irmãos, eu fui alcoólatra. Eu não estou falando para vocês de coisas que eu não vivi. Eu vivi nesse lugar. E esse lugar é desespero, sabe por quê? Porque a gente vai lá tomar uma cervejinha, eu tomava muita caipira, muita cachaça. E quando... só para esquecer dos problemas, mas todo dia tinha problema. Eu não sei vocês, mas eu todo dia tinha um problema. E aí todo dia eu bebia, até que eu me tornei alcoólatra. Mas quando a gente decidiu, quando a gente fez uma escolha, a gente não serviu mais outros deuses. A gente escolheu o Senhor e Salvador das nossas vidas. A minha alegria ontem em ouvir meu esposo falar, 10 anos, uma década, 10 anos evitando o primeiro gole, 10 anos dizendo sim para Jesus todos os dias. Talvez para você, só 10 anos, mas para você pode começar hoje, daqui 10 anos você está aqui, onde nós estamos falando. 10 anos atrás, eu estava lá ouvindo uma pastora falando que ela evitou o primeiro gole, que ela disse sim para Jesus e foi transformada. Porque não é evitar o primeiro gole que te transforma, é Jesus que transforma. Nada vai ser mais transformador na tua vida do que Jesus, porque Jesus é satisfação, Jesus é prazer, para o teu prazer, para te adorar. Nós vivemos, existimos e nos movemos.
Cuida nos dias de emoção, porque o emocional nos conduz a lugar que a razão e o raciocínio não funcionam. O emocional nos faz cair. A tristeza, a angústia, a ansiedade é o que nos faz cair no pecado. É o que nos faz olhar para trás. É o que nos faz estar a um passo de receber uma bênção e retroceder. É o emocional. E ele está aqui, dentro de nós, vivinho. Por isso que nós precisamos sujeitar a nossa alma ao nosso espírito. Porque o espírito está pronto. Ele está pronto. Ele sabe o que eu e você precisamos. Nós precisamos entrar num lugar e descobrir o que Ele quer para nós. Acordar todos os dias e dizer: Senhor, eis-me aqui e fala comigo o que o Senhor quer hoje, o que o Senhor quer que eu realize da Tua obra, o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero ler uma passagem com vocês, está em Jeremias 17, do 9 ao 10. Se der para abrir, amém, senão eu já vou ler aqui. Olha só o perigo das emoções e o perigo do coração. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Tá ruim a vida, irmão? Vem para Jesus. Não vai melhorar de hoje para amanhã, mas você vai aprender que existe uma paz que excede todo entendimento, que guardará o teu coração no dia mau e te fará triunfar sobre todas as dificuldades. Não importa o que está vindo, se é vento de lá, se é vento de cá, 1000 cairão à tua direita, 1000 cairão à tua esquerda, mas tu não serás atingido, porque a vara e o cajado do Senhor nos consolam, nos guarda todos os dias. O Senhor nos livra pela misericórdia. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. O que está dizendo? Acima de tudo, guarde. Não está dizendo para você ouvir o seu coração. Está dizendo guarde. Guarda por quê? Porque ele pode te enganar. Guarda porque facilmente nós seremos enganados. Guarda dentro do teu coração a palavra para que no dia mau ela te sustente. Mas não ouça o seu coração, porque ele vai te enganar. Porque ele é o emocional. Ele traz a nós a nossa carne viva, as angústias, as ansiedades. O dia que parece que, meu Deus, hoje eu quero sumir, amanhã eu quero também, depois eu quero também. Para onde eu corro? E só existe um lugar para a gente correr, irmãos. É para o Senhor. Sabe o que tu guarda lá dentro do teu coração? As coisas que são insondáveis aos homens, porque a palavra aqui está dizendo: eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente. Cuida até com o que tu pensa, porque Ele examina a nossa mente. Só no pensar nós podemos estar pecando contra o Senhor. Então cuide com seus pensamentos. Essa é a importância dessa palavra, de lermos, estarmos firmes e saber no dia mau que o Senhor nos sustenta, o Senhor nos livra. Por que queremos ouvir o coração? Nós precisamos buscar ouvir o que Deus quer falar. Não seja 100% razão, nem 100% coração, mas busca ali, equilíbrio. Porque se nós somos 100% razão, nós vamos nos tornar pessoas céticas. Aquelas que vão olhar e vão dizer assim: mas é assim. É assim porque... Não,
Não vou ajudar porque daqui a pouco já está fazendo tudo a mesma coisa de novo. E nós não fomos chamados para isso. O coração é aquele que diz assim, não importa o que ele fez de errado hoje, nós vamos dar uma oportunidade porque nós cremos que amanhã Jesus vai encontrar ele e ele vai ser transformado. Nós cremos nisso. Nós vivemos essa palavra. Nós acreditamos nisso. Se você caiu hoje, acredite que tem misericórdia para você. Acredite que se você clamar, se você buscar, vai acontecer. Primeiro, Deus banca o durão e diz, não vou ajudar, vai lá buscar os deuses que tu estava servindo. E a gente também é assim de vez em quando, não é? Não vou ajudar não. Já ajudei tantas vezes, isso aí não vai dar nada. Já era. A gente é assim. E Deus está falando que também era assim. Mas de repente, a gente para e pensa, meu Deus, mas o que Jesus faria? E aí quando entra Jesus, irmão, aí entra aquele coração que diz assim, dá mais uma chance. Perdoa. Sabe por quê? Eu e você somos seres improváveis. Nós tínhamos tudo para dar errado. Assim como os israelitas. Tinham tudo para dar errado. E sabe por que deu certo? Porque eles voltaram os olhos deles a Deus. Existe um mistério com Israel, irmão. É lá que Jesus vai voltar. E é um mistério muito grande, que não condiz nem a nós querer descobrir. Jesus vai voltar lá e nós seremos alcançados porque nós somos alvo da graça de Deus, a graça imerecida. Porque Jesus não veio para nós quando ele veio. Mas os que eram para recebê-lo, a Bíblia diz, o recusaram. E nós fomos alcançados por causa disso. Nós fomos alcançados pelo amor que ele tem por nós. E esse mesmo amor de Jesus Cristo lá na cruz, nós precisamos carregar todos os dias no nosso coração. Mas cuidar do nosso coração. Cuidar profundamente com as emoções que existem dentro dele. Cuidar profundamente com as decisões que ele pensa em tomar. Cuidar muito. Tudo que nós colocamos acima de Deus toma o lugar dele. O que você tem colocado acima de Deus? O seu trabalho, a falta de tempo, a falta de sabedoria, a preguiça. Hoje choveu o dia todo, hoje eu não vou ler a Bíblia nem vou orar, estou cansado. Sonda o coração. Qual é o Deus que está acima do teu Deus? Preguiça, fofoca, os olhos maus. Tem muita coisa que pode estar acima de Deus aí na nossa vida. E aí, lá está falando sobre a misericórdia de Deus. Deus, ele é misericordioso, porque lá no final fala, no último que a gente leu ali. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Isso é misericórdia. Mas eu quero dizer uma coisa para ti, não abusa da misericórdia. Porque se nós abusarmos dessa misericórdia uma hora, nós a tornaremos iniquidade. Você fazer o que você sabe que é errado o tempo todo, como um ciclo. Hoje eu fiz errado, mas eu vou lá, me arrependo e volto. Amanhã eu fiz a mesma coisa, depois de amanhã eu fiz a mesma coisa. Uma hora o Senhor pode virar e dizer, não, agora eu vou deixar ele passar 18 anos, até que ele seja liberto. Porque foi assim aqui. Mais uma vez, o povo fez o que reprovava o Senhor. Mais uma vez, e mais uma vez,
Agora eu vou deixar eles passar 18 anos lá. Está preparado para 18 anos no deserto? Então vigia com essa misericórdia. Tenha cuidado com a misericórdia de Deus. Nós precisamos e somos dependentes dela. Mas você precisa cuidar com a iniquidade. Os pecados iníquos. Paulo, ele era perseguidor da igreja. Quando ele se converteu, ele virou perseguido. Mas em meio às algemas, em meio a todos os lugares que ele passou, ele impactou e impacta até hoje com seu testemunho. Sabe o que é, irmão? O mais forte de toda a Bíblia é os testemunhos. Quem é que lembra que Davi adulterou? A gente lembra mais que a gente já ouviu falar bastante, mas qual é o principal? Pergunta para uma criança, o que você lembra de Davi? Ah, Davi matou o gigante. É a primeira coisa que a criança responde. A criança não sabe que ele foi um adúltero, que ele foi assassino. Ela lembra do que ele foi. Não, Davi matou o gigante. Esses dias eu falei para ele, você sabia o poder que tinha na harpa de Davi, que quando ele tocava, os demônios saíam? E eles ficaram assim, pastora, ele não matou só os gigantes? Porque Davi foi lembrado pelo grande testemunho que deu. E sabe pelo que você vai ser lembrado? Você não vai ser lembrado pelas vezes que você dormiu embaixo da ponte. Você vai ser lembrado na vida das pessoas que você impactar. Não, eu não acredito que você era assim. Pastor Nelson ministrou aqui quarta-feira passada falando do fusquinha dele. E eu me afinei na cadeira e depois eu falando com a pastora, eu disse, pastora, eu não consigo olhar para o pastor Nelson e ver que ele era assim. Não consigo imaginar que ele falou aqui que pegou o salário e gastou o salário no Fuquinha. Gente, quem conhece o pastor Nelson sabe o controle. Não consigo olhar para ele e imaginar. E você sabe o que é isso? É transformação, é graça de Deus. Quando eu falo aqui em cima que eu era alcoólatra, quando o pastor fala todo o passado dele, nós não vivemos mais lá. Cristo vive em nós, amém? Paulo falou isso, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, o que eu fazia eu não faço mais. Eu abandonei, ficou para trás, eu não faço mais parte daquele lugar. E vai vir muita gente te acusar, irmão. Vai vir muita gente dizer que não acredita no que tu vive. É doida. Não pode que eles ajudem tanta gente que daqui a pouco vira as costas. E a nossa vida é essa, a tua vida é essa. É viver para ajudar as pessoas. É viver para acolher pessoas. É viver para dizer assim, não, existe vida nova, vida em abundância. Sai desse lugar de miséria, porque Jesus não te chamou para esse lugar. Nós não fomos chamados para miséria, irmãos. Você é um improvável, eu sou uma improvável, mas com Jesus nós somos prováveis. Pastor Nelson trouxe meio litro de água hoje para mim também. Eu e você carregamos os traços do pecado, somos dependentes da misericórdia, mas no nosso testemunho há poder de cura, de restauração, de milagre, de vida nova. Sabe o que transforma a vida de alguém? O teu testemunho. Então para de regredir, para de olhar para trás, para de pensar que tu ainda está lá, porque Jesus já te tirou daquele lugar. Meu financeiro não está bem, a minha vida não vai bem, e nada vai bem. Ô céus, clama ao Senhor, busca ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Grava essas palavras, irmão. Nós não fomos chamados para viver por migalha.
Jesus tem o melhor para mim e para você. Pode estar difícil hoje, mas vai chegar um dia. Deixa eu te falar uma coisa: vai chegar um dia que nós vamos caminhar em rua de ouro. Fica firme, porque esse dia vai chegar. Vai chegar um dia que nós vamos olhar para o céu e Ele virá me buscar e te buscar. Hoje o Matheus estava vendo um vídeo e eu falei para ele: vai ser assim, meu filho. Hoje nós fomos comprar uma capinha para o celular e do nada entramos, nem lembro o que a gente estava falando, e acabamos entrando no assunto de igreja, e a menina falando que estava afastada, e eu olhei para ela, eu disse: vai chegar um tempo que tu não vai mais ter tempo, então volta. Ela disse: eu sei de tudo isso, e tu sabe que olha, eu acho que é Jesus falando comigo, porque final de semana eu queria ir na Umbanda, no outro final de semana eu queria ir tomar chá de ayahuasca, no outro final de semana eu queria fazer não sei o quê. Olhei para ela e disse: tá, e Jesus que tu serviu? Falou que tu fosse criada na igreja. Esse Jesus não resolve? A Maico ministrou lá na vida dela, eu comecei a ministrar na vida dela. Eu sei que no final ela mudou o assunto, porque ela já estava com o olho cheio de lágrimas. Porque a presença de Jesus é um encontro que nós precisamos com Ele, que vai mudar todo o curso da nossa vida. Não existe lugar melhor, não existe prazer maior, não existe nada mais compensador do que Jesus, que deu a sua vida por nós. E esses dias a gente estava comentando, às vezes a gente se entristece, porque ajuda um irmão, e daqui a pouco o irmão vai embora, e a gente fica aqui. E eu olhei assim e disse: pensa Jesus, que morreu por todos, está lá em cima olhando, querendo que todos sejam salvos, porque é por isso que Jesus veio, para que todos sejam alcançados. E ele olha e diz assim: meu Deus, eu tinha tanta coisa linda para esse dali viver, ó. E ele está lá. Não, vou usar aquele irmãozinho lá que tem o mesmo testemunho dele, vou lá resgatar ele. Por isso que Jesus não veio ainda. Só que Jesus não veio porque eu e você estamos muito calados. Abre a tua boca. Fala das maravilhas que Jesus tem feito. Porque eu tenho certeza que você aí dentro tem um testemunho para contar. Assim como Paulo impactou a vida de muitos, impacta até hoje. Se você pegar as cartas de Paulo para ler, você vai olhar e vai dizer: meu Deus, esse cara foi tudo isso? Quem sou eu? Paulo, em meio às algemas, irmãos, Paulo estava preso, falando que Jesus tinha poder. Nós somos livres. No final da vida de Paulo, ele estava preso a um homem 24 horas por dia. E assim, eu creio, vou dizer uma coisa para você aqui, eu creio que cada um que ficou preso com ele 24 horas por dia, um dia encontrou Jesus. Eu creio, porque o poder que existe na palavra de Jesus é demais. E nós precisamos entender e falar desse amor. Cuidar do nosso coração, são princípios dessa noite. Avance, porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas de ousadia. Não olhe para trás, avance para o alvo que é Cristo. Não faça o que é mal aos olhos de Deus. Não se aproveite da bondade de Deus, porque Deus é muito bom. A bondade dele nos alcança todos os dias, se nós escolhermos viver com Ele. Todos os dias nós seremos alvo da bondade de Deus. Sabe aquele dia que tu olha e diz assim: acabou tudo, e agora? Deus manda provisão, porque Deus não te deixa desamparado. Deus nunca nos deixou desamparados. Ouse acreditar em Jesus. E aqui eu vou caminhando para o final. Ouse acreditar em Jesus, porque você já tentou de tudo até aqui. E talvez algumas coisas deram certo,
Mas quando você se entregar de verdade a Jesus, você vai entender que não são algumas coisas, mas que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus e foram chamados segundo o seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que você tem um propósito lindo? Você sabia que você tem um chamado lindo? E que você não foi chamado para viver uma vida medíocre, mas que você foi chamado para viver essa bondade de Deus? As bênçãos do Senhor já foram liberadas nas regiões celestiais sobre a minha e a sua vida. Nós precisamos alcançá-las. O nosso problema é querer correr mais rápido do que a bênção. Quando nós descansamos no Senhor, nós vamos entender que todas as coisas estão cooperando. O desespero vem, a noite triste vem, a angústia vem, a ansiedade vem, mas aqueles que estão em Cristo Jesus sabem em quem tem crido, sabem que Jesus é inabalável, sabem o poder que há no seu nome. Não subestime a sua oração. Ore. O nosso problema é: você pode orar por mim? Irmão, dobre o teu joelho e ora. Há poder na oração, há poder no nome de Jesus. E Ele está ouvindo todas as nossas orações. Não são algumas, são todas. Não existe uma só que Ele não ouve. Não existe um clamor só que Jesus não ouve. Busque o Espírito Santo todos os dias, porque Ele vai te convencer. É o que essa moça falou para nós hoje na loja. Cada vez que eu pensava em fazer uma visita, acontecia alguma coisa. E hoje vocês chegaram aqui. A tua presença em alguns lugares vai mudar todo o ambiente. Não é a tua presença, é o que você carrega dentro de você. É Jesus em você, é Jesus através de você. É o teu bom testemunho. O que eu fazia eu já não faço mais. Eu sou muito nervoso, pastor. Vai orar que Jesus vai dar paciência. Hoje eu sou até um pouco nervosa, mas olha, já foi muito pior. Hoje em dia eu já venho aquele negócio, tu engole seco, mas engole. Sabe por quê? Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Quer ser transformado? Jejum, oração e Bíblia. Gravou? É receita. Quer uma receita do médico? Jejum, oração e Bíblia. Quer alcançar e chegar mais perto do Espírito Santo? Jejum, oração e Bíblia. Pastora, está dando tudo errado. Jejum, oração e Bíblia. E quando começar a jejuar, vai dar mais errado ainda. Jejum, oração e Bíblia. Daniel se pôs 21 dias em oração e no jejum. Quando foi que ele recebeu a bênção? No 21º dia. Mas Deus já havia ouvido ele no primeiro dia. Mas existe uma aprovação. E sabe o que é essa aprovação? É para a gente ficar firme, ser aprovados. Nós seremos provados para sermos aprovados. E a prova, olha, fiz uma prova segunda-feira na faculdade, saí de lá até com dor aqui assim, ó. Saí, entrei no carro e disse, mas meu Deus, que tensão no pescoço. Essa é a prova. É a gente ficar nervoso, tenso. Será que eu vou conseguir?
Já conseguiu, irmão? Tirei 9. Glória a Deus. Mas muito nervosa. E a questão que eu errei, ainda errei por desatenção. Sabe aquelas pegadinhas? Olha só como fecha a pregação. Sabe aquela pegadinha naquela questão? Cuida com as pegadinhas no meio do caminho. As pegadinhas fazem a gente tropeçar. Podia ter sido 10. Não foi 10 por causa de um. Então cuida no teu caminho. Cuida com os tropeços. Cuida com tudo que o diabo te serve assim, ó. Olha que copo lindo. Agradável aos olhos. Assim ele fez com Eva lá no jardim. É bonito, agradável aos olhos. Só hoje, só uma mordidinha do fruto. E essa mordidinha os expulsou do paraíso. Então cuida, irmão. Guarda o teu coração. Guarda esses tropeços. Quando você vê que vai cair, opa, liga pro pastor, pode ligar, ele tem 24 horas o celular dele. Mas é dele, tá? O meu não adianta porque de madrugada é só no silencioso. Mas o dele tá 24 horas. Pastor, tá difícil, não tô conseguindo hoje vencer. Não sei o que fazer no meu casamento. Não sei o que fazer no meu trabalho. Incomoda ele, pastor, é para isso. Pastor Nelson, ó, vou botar todo mundo na roda hoje. Isso não é incômodo, irmão. Essa é a função. Orientar em lugares que nós já tropeçamos. Nós éramos improváveis. Eu e você. Mas hoje nós somos prováveis. Amém, irmãos? Eu quero convidar vocês a se colocar de pé.